espaço e liberdade nos corações, nas mentes. Que o Senhor possa manifestar a sua glória nessa noite, que haja cura, libertação, transformação e salvação em nome de Jesus. Amém, glória a Deus. Dá uma salva de palmas ao Senhor. Igreja, no mundo hoje, como durante muito tempo foi, a demonstração de poder no mundo, principalmente entre as nações, sempre existiu. Cada nação, desde os tempos bíblicos, querem se mostrar mais poderosas que a outra, querem demonstrar que tem um poder bélico muitas vezes maior do que as outras. Na Primeira Guerra Mundial, por exemplo, o que fez a diferença na Primeira Guerra Mundial, na guerra entre aqueles países, aqueles povos, foram tanques de guerra e aviões. Então, quem tinha tanques de guerra naquele tempo, era algo mais avançado que tinha para aquele tempo. Aviões, era algo espetacular. Avião era algo novo, e eles começaram a usar isso como arma de guerra. Então, na Primeira Guerra Mundial, ali nos primeiros 20 anos do século passado, o que fez a diferença na Primeira Guerra Mundial foram os tanques de guerra e aviões. Naquele tempo, isso era a demonstração de poder. Já na Segunda Guerra Mundial, o diferencial foram as armas nucleares. A bomba atômica foi o que fez o diferencial entre as nações. Aquilo era a maior demonstração de poder que uma nação tinha na Segunda Guerra Mundial. Hoje em dia, as armas são inteligência artificial, informação, tráfego de dados na internet, e armas que já estão colocadas, inclusive, no universo, lá já no espaço. Armas que estão no espaço que atacam de lá, então não tem nem como se proteger mais, está uma loucura o mundo. Hoje a demonstração de poder é isso, e a gente tem visto cada vez mais uma nação se estranhando com a outra, mas cada vez mais um querendo mostrar um poderio maior que o outro. E essa disputa pelo poder, pela demonstração de poder, também existe no mercado. Nós temos vários empreendedores aqui na igreja que sabem do que eu estou falando. No mercado, então, a demonstração de poder, de poderio econômico, de poderio de marketing, de venda, é cada vez maior a disputa. Os bilionários, os poderosos no mundo, as marcas, as empresas, é uma disputa gigantesca de poder. Até mesmo as logomarcas das empresas são pensadas em suas criações para que possam demonstrar poder, para que possam demonstrar ali o que significa, qual é a sua realidade, qual é o seu objetivo, o que elas representam, mas principalmente poder. A Amazon, se você ver ali, tem uma setinha embaixo mostrando um sorriso, mas também mostrando da letra A, ligando as letras Z, demonstrando que tudo tem ali na Amazon, de A a Z. A Volkswagen, aquele símbolo da Volkswagen, Volks é pessoa ou povo no alemão, e Wagen carro, ou seja, carro do povo. Aquele símbolo da Volkswagen é o V de Volks e embaixo o W de Wagen. A Adidas, as 3 linhas formam um triângulo que representa uma montanha, aquilo que os esportistas precisam superar. A BMW é uma hélice rodando, por isso que ela parece que é dividida em 4 partes, mas é uma hélice rodando, porque a BMW começou fazendo motores para avião. Mas há uma logo que supera todas essas outras, muito mais poderosa que todas essas, que um dia quebraram, se reconstruíram, não existem mais, e que está no hype há muito tempo, e que ainda é espalhada por todo mundo. Por onde você andar, você encontra essa logomarca, você encontra essa marca. Todos reconhecem essa logomarca. Todos, em qualquer parte do mundo que você for, você vai identificar e saber do que se trata, que é a cruz. A cruz é a maior marca, a maior logomarca que existiu e que existe até hoje. Está no hype até hoje. Onde for, em qualquer tempo, estação, qualquer parte do mundo, você sabe o que aquilo representa. A cruz é a marca que ficou para sempre. Onde você vai, você encontra uma cruz.
Você for em Israel, você encontra a cruz. Se for na Europa, encontra a cruz. Em qualquer lugar que você vai, você encontra a cruz. E nessa noite o Senhor vai nos ensinar sobre o poder da cruz. Nessa noite o Senhor vai nos ensinar sobre a cultura da cruz. Por isso abre tua Bíblia em Mateus capítulo 26. Espero falar os versículos certos. Se não achar, gritem aí. Tô achando não. Viu, Flavinha? Coitado, o pessoal do Data Show fica morrendo de medo de errar. Fiquem tranquilos, cara. Se preocupa. Mateus 26, versículo 36. Com reverência à palavra do nosso Deus, ele nos diz assim: em seguida, Jesus foi com eles a um lugar chamado Getsêmani e disse aos discípulos: sentem-se aqui, enquanto eu vou ali orar. E levando consigo Pedro e os 2 filhos de Zebedeu, começou a sentir-se tomado de tristeza e de angústia. Então lhes disse: a minha alma está profundamente triste até a morte. Fiquem aqui e vigiem comigo. E adiantando-se um pouco, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo: meu pai, se é possível, que passe de mim este cálice. Contudo, não seja como eu quero, e sim como tu queres. E voltando para os discípulos, achou-os dormindo e disse a Pedro: então, nem uma hora vocês puderam vigiar comigo? Vigiem e orem para que não caiam em tentação. O espírito da verdade está pronto, mas a carne é fraca. Retirando-se pela segunda vez, orou de novo, dizendo: meu pai, se não é possível que este cálice passe de mim sem que eu o beba, faça-se a tua vontade. E voltando, achou-os outra vez dormindo, porque os olhos deles estavam pesados. Deixando-os novamente, foi orar pela terceira vez, repetindo as mesmas palavras. Então voltou para os discípulos e lhes disse: vocês ainda estão dormindo e descansando? Eis que é chegada a hora, e o Filho do Homem está sentado, entregue nas mãos dos pecadores. Levantem-se e vamos embora, eis que o traidor se aproxima. Até aqui. Deixa a tua Bíblia aberta aí que a gente vai mergulhar um pouco nesse texto. Essa é uma passagem bem conhecida de todos nós, onde Jesus, antes de ser crucificado no Gólgota, ele vai até o Monte das Oliveiras, ali no Jardim do Getsêmani. O Jardim de Getsêmani fica no Monte das Oliveiras. Quando você vê aquela foto, aquela imagem de Jerusalém, com aquela cúpula dourada onde ficava o templo, aquela foto é tirada justamente do Monte das Oliveiras, justamente de onde fica o Jardim do Getsêmani. E ali a gente teve a oportunidade de ir lá conhecer, quando a igreja fez uma barca, Bola de Neve, e a gente teve lá a oportunidade de conhecer. E você chega lá e tem oliveiras que são milenares. Muitas delas eles falam que são do tempo, inclusive, do próprio Jesus. Você vê que elas são árvores antigas, coisa mais linda, mas bem antigas. Então é nesse cenário que Jesus está ali. Ele está num tempo ali de guerra espiritual, ele está ali aflito. Afinal de contas, ele é o Filho de Deus, mas ele veio como homem e sofreu todas as aflições que eu e você sofremos nesse mundo, amém? Ele estava ali sentindo na carne aquela pressão, aquele peso da guerra espiritual que estava se passando naquele momento. Tanto que Jesus chega a suar sangue, tamanha opressão naquele momento, tamanha pressão emocional e espiritual. Então, ele leva alguns discípulos para orar, para interceder ali, orar por ele, guardar ele, vigiar. E os caras dormem. E você vê Jesus chegando para Deus e falando: Senhor, eu sei que eu vou para a cruz. Eu vim para esse mundo para ir para a cruz. Mas a pressão do mundo espiritual era tão gigantesca que ele fala: Senhor, se for possível, passa de mim esse cálice. Jesus repete isso 3 vezes a Deus. Ele fala: Pai, se for possível, passa de mim essa pressão, passa de mim essa cruz. Mas se não, que seja feita a tua vontade. Não era fácil aquilo que Jesus estava enfrentando. Se Jesus reagiu assim, imagina nós. A pressão era tão grande que os discípulos, Pedro e os demais, não conseguiam ficar acordados. Era uma guerra espiritual. Mas algo que Jesus nos ensina de cara aqui nesse momento é que não há reino de Deus sem rendição. Amém? Repete isso comigo. Não há reino de Deus sem rendição. Sem se deixar vencer. Jesus simplesmente se rendeu. Jesus se deixou vencer e falou: eu sei, essa é a minha cruz, esse é o meu caminho. Então não há reino de Deus se eu e você, se nós não nos rendermos ao Senhor, à vontade do Pai. Sem rendição,
Sem essa prostração, não existe adoração. Adoração é se deixar vencer pelo Pai. Adoração é se deixar vencer pela vontade do Senhor. O mundo ensina que devemos lutar por aquilo que nós acreditamos, na nossa força, fazermos a nossa vontade, aquilo que te dá na telha. Mas a cruz nos diz para nos rendermos. Para nos entregarmos ao Pai. Essa agonia que Jesus enfrenta no Getsemane, no original, é uma palavra que simboliza e representa alguém sendo afogado, empurrado a cabeça dentro d'água e tentando respirar. E não consegue, tenta oxigênio, mas não consegue, porque está com a cabeça dentro d'água. É essa a representação da palavra no hebraico para a agonia que Jesus estava vivendo, para aquilo que ele estava vivendo naquele momento. Ele tentava respirar e simplesmente não conseguia, como se alguém tivesse enfiando a cabeça dele dentro d'água. Ali naquele jardim estava acontecendo uma batalha espiritual, onde o inferno tentava fazer Jesus desistir de seguir o caminho da sua cruz. Essa era a batalha que estava estabelecida naquele momento. O inferno tentando impedir Jesus de seguir no caminho da sua cruz. O inferno ficava tentando convencer Jesus a desistir da cruz. Você vai ser traído já já por um dos seus que você confiava. Teus amigos nem acordados ficam para te ajudar, para orar por você, para te proteger. Teu pai te abandonou, Jesus. Era o inferno em cima, apertando, tentando fazer com que Jesus desistisse do caminho da cruz. Assim como o inferno faz comigo e com você, tenta nos desviar do caminho da cruz, falando para você que você não tem valor, dizendo para você que ninguém da igreja está nem aí para você, que o pastor não está nem aí para você, não responde teu WhatsApp, que as pessoas não te ajudam, que esse é o inferno tentando te desviar do caminho da cruz. Eu estou tanto tempo aqui, não sou líder. Mas ninguém está nem aí para mim, ninguém vê o sufoco que eu estou passando. Isso é o inferno tentando te livrar do caminho da cruz. Igreja Bola de Neve João Pessoa, a nossa maior guerra não é se esforçar para continuar lutando, mas é se entregar ao Pai, se entregar ao caminho da nossa cruz, é render-se aos planos de Deus. Sabe qual pode estar sendo o teu problema hoje? Que você não entende porque as coisas não estão acontecendo, porque a sua vida não está mudando. Você não consegue ver muitas vezes Jesus agindo na sua vida, não consegue ouvir o Espírito Santo falar com você, está com a sensação de que Deus esqueceu de você. Sabe qual pode estar sendo o problema? Você está resistindo, quando você deveria se render. Por algum motivo que você viveu, que você passou, que você carrega, você está resistindo a Deus, ao invés de se render a Deus, ao invés de se entregar ao Senhor. Muitas vezes porque simplesmente você não confia nele. Depois desse acontecimento no Getsemane, Jesus, com um coração rendido, pronto para enfrentar o que viesse pela frente, pronto para viver os planos estabelecidos pelo Pai, porque um coração estava rendido ao Senhor, porque Jesus estava rendido ao Pai, porque Jesus não lutou contra o Pai, porque ele se entregou ao Pai, independente do que viesse pela frente, ele confiou no Pai, confiou nos planos do Pai. Nós estamos aqui hoje, porque tudo que o inferno tentou foi que Jesus resistisse ao Pai, que Jesus resistisse aos planos de Deus, que Jesus resistisse à cruz. Onde houver um coração rendido ao Senhor, ali haverá um projeto de Deus sendo estabelecido. Talvez as coisas não estejam acontecendo na sua casa, no seu casamento, na sua família, onde você trabalha, nos seus negócios, porque está faltando você se render a Deus. Está faltando lá um coração rendido a Deus. Aí talvez o pai, a mãe, ficam loucos, meus filhos estão dando trabalho, não querem saber de Jesus, não querem saber de igreja, estão no mundo. Sabe o que está faltando, pai e mãe? O coração de vocês rendidos ao Senhor.
Porque onde há um coração rendido ao Senhor, ali é um projeto de Deus estabelecido. Não tem como. Não tem como. Talvez o que esteja faltando na sua vida é isso. Hebreus 12, versículo 1 diz: portanto também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de todo o peso e do pecado que tão firmemente se apega a nós, e corramos com perseverança a carreira que nos foi proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que estava proposta, suportou a cruz, sem se importar com a vergonha, e agora está sentado à direita do trono de Deus. Portanto, pensem naquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que vocês não se cansem nem desanimem. Jesus não se importou com a vergonha para suportar a cruz. Ele fez isso, ele foi envergonhado, ele suportou tudo isso por nós. E agora nós vamos falar: ah, não, mas eu não. Caminho da cruz? Não. É difícil, é doído, é sofrido. Os planos de Deus? Não. Deixa um pouquinho mais. Deixa eu continuar fazendo do meu jeito. Deixa as coisas acontecerem. Lá na frente, quem sabe, eu escolha seguir o caminho da cruz. O problema é que a vergonha, o ego, as dores, as perdas, as injustiças, muitas vezes podem se tornar uma justificativa para muitos saírem do caminho da cruz. Ah, mas é muita dor, é muita injustiça, são perdas, são vergonhas, não dá para seguir nesse caminho que Jesus tem me proposto. Não entendem nada do que está acontecendo daquele jeito, aí acaba tomando decisões com as emoções abaladas, em frangalhos, influenciado pelas trevas, e acaba se desviando do caminho da cruz. Pessoas que estão fora do caminho da cruz, fora do caminho que Deus tem para elas, normalmente estão com as emoções em frangalhos. Que essa é a arma que Satanás usa para te desviar. No início pode até parecer que você fez uma escolha certa, conseguiu fazer com que o cálice fosse passado adiante. Jesus, Pai, passa esse cálice de mim. Parece até que você conseguiu convencer a Deus de mudar o teu destino. Parece até que você conseguiu convencer a Deus de passar esse cálice adiante. Você conseguiu mudar os planos de Deus, olha que maravilha. Mas o tempo passa. E vai chegar a hora, e aí pode ser tarde demais, em que você chegará ao final desse caminho escolhido e só vai encontrar trevas, choro e dor. E aí será tarde demais para voltar ao caminho da cruz. Continuando lá na história, Judas Iscariotes, o traidor, chega com os soldados. Pedro tenta impedir, pega uma espada, arranca a orelha de Malco, soldado, e Jesus o repreende. Mateus 26:53 diz: ou você acha que não posso pedir a meu Pai e ele me mandaria neste mesmo momento mais de 12 legiões de anjos? Mas como então se cumpririam as escrituras que dizem que assim deve acontecer? Jesus olha para Pedro, ele repreende Pedro: Pedro, como é que você faz isso, cara? Aí Jesus vai e cola a orelha de Malco novamente. Jesus fala: cara, você pensa que você está falando com quem, velho? Você acha que se eu não tivesse aceitado o caminho da cruz para a minha vida, você acha que se eu não confiasse no que Deus, o Pai, tem para a minha vida, eu não poderia simplesmente instalar um dedo aqui, vir anjo, tudo que é buraco aqui, e me livrar daqui? Mas se eu fizer isso, Pedro, os planos de Deus não vão ser estabelecidos. Os projetos que o Senhor tem planejado, faz parte eu ir para a cruz. E aí muitas vezes as coisas não estão acontecendo porque você está fugindo do caminho da cruz. Isso é fundamental, igreja, porque muitas vezes não entendemos coisas que estamos passando. A gente tenta fugir do trabalhar de Deus, a gente tenta fugir da nossa cruz, e não sabemos o quanto isso influenciará de maneira profunda e muito séria a nossa vida, a vida dos teus filhos, a vida das próximas gerações, a vida daqueles que te rodeiam e que você ama. E aí é que está. Muitas vezes nossa decisão não influencia só a gente arrasta uma galera para o buraco.
Uma decisão tomada no calor da emoção, de forma precipitada, influenciará a sua vida, dos seus filhos, para sempre. Se Jesus não vai para a cruz, não haveria salvação para a gente. Olha só, se ele segue os conselhos de Pedro, ele está lascado. Se você negar a sua cruz, você e a sua casa pagarão um preço que não temos noção de qual vai ser. Hoje eu olho para trás para a minha vida e vejo que tudo que a gente passou na minha casa, na minha família, ministerialmente falando, cooperou para a nossa formação, para hoje sermos pastores aqui na igreja da Bola de Neve de uma pessoa. Mas lá atrás não fazia sentido algum. Não fazia sentido algum. Eu falava, Deus, mas por que eu? A gente foi enviado para Patos, plantamos a igreja em Patos, como vocês sabem. Eu falava isso para os presbíteros. Eu falava, Deus, mas por que eu? Eu sou o último dessa fila aí, cara. Por tudo, os caras são melhores que eu e eu ainda tenho várias outras responsabilidades profissionais. A minha família é gigantesca. Naquele tempo eu só tinha 4 filhos. A gente foi para Patos e ainda Deus nos abençoou com a Rebeca. Mas não fazia sentido. Eu falava, Deus, tanta gente, por que eu, cara? Porque eu e a pastora, porque a nossa família. Olha o trabalho, bicho. É igual desarmar um SIC, armar um SIC e mudar de cidade. É a gente, velho. Qualquer coisa que a gente vai fazer são 7 pessoas, meu irmão. Para entrar num carro, para sair no carro, para se arrumar. Só que dessas 7, 5 são mulheres. Tu imagina, velho. Quanto tempo a gente começa a se arrumar antes? O quanto eu fico gritando, chamando, puxando, buzinando dentro do carro. E eu falava, Deus, mas eu, cara. Eu. E a gente vai passando o tempo e a gente vai entendendo o que Deus está fazendo na nossa vida. Talvez o que você esteja vivendo hoje não faça sentido, mas faz parte do teu caminhar até a tua cruz. Minhas filhas choravam. Pai, mas é isso mesmo. Eu falei, confia no que Deus está te falando, no que Deus está falando para o papai, confia. E aí eu ia lá para o quarto chorar escondido. Falei, Deus, agora é contigo, velho. O Senhor tem que honrar e fazer o que o Senhor está dizendo que vai fazer. Se eu tivesse escolhido fugir do caminho da cruz, não estaria vivendo o que estamos vivendo hoje. E nem viveria o que está por vir, que será algo muito especial da parte de Deus para mim e para a sua vida. Vocês foram sacudidos aqui nessa igreja. Vocês foram peneirados aqui nessa igreja. E aos que permaneceram, aos que foram fiéis, vocês vão viver aquilo que nós temos no nosso caminho para a cruz. Talvez você tenha ficado e está aí na tua cadeira sentado e falando, Deus, mas eu não entendi nada do que passou, não sei nem porque eu estou aqui ainda. Só permanece. Permanece no caminho da cruz. Mas além de falar ali para os discípulos, Jesus falar que, cara, se eu quisesse sair daqui, eu saía, velho. Se eu quisesse que os anjos viessem aqui me livrar, eu chamaria. João relata esse mesmo texto com um detalhe. João 18, versículo 4. Diz assim: então Jesus, sabendo de tudo o que ia acontecer com ele, adiantou-se e perguntou-lhes, a quem vocês estão procurando? Isso quando os soldados chegaram. Eles responderam, a Jesus o Nazareno. Então Jesus lhes disse, sou eu. Ora, Judas o traidor também estava com eles. Quando Jesus lhes disse, sou eu, recuaram e caíram por terra. Jesus de novo lhes perguntou, a quem vocês estão procurando? Responderam, a Jesus o Nazareno. Então Jesus disse, já lhes falei que sou eu. Se é assim que vocês estão procurando, se é a mim que vocês estão procurando, deixe que estes vão embora. Cara, é muito louco esse texto, porque esse termo que Jesus usa aí, sou eu, é o mesmo que Deus usa em Êxodo 3, versículo 13. Moisés disse para Deus, eis que quando eu for falar com os filhos de Israel e lhes disser, o Deus dos seus pais me enviou a vocês, eles vão perguntar, qual é o seu nome? Qual é o nome dele, desse Deus, né? Então o que eu lhes direi? Moisés está perguntando. Deus disse a Moisés, eu sou que sou. Jesus disse para eles, sou eu. Sou eu. Era uma guerra espiritual, queridos. O inferno estava tentando intimidar Jesus. O inferno estava tentando tirar Jesus do caminho da cruz. E sabe o que ele fala? Sou eu. Já não era mais nenhum filho falando, era o pai. Sou eu.
meus planos se estabelecerão. Vocês estão querendo me amedrontar, me tirar do caminho, me afastar da minha cruz? Sou eu. O que acontece que a palavra de Deus diz lá no verso 7? No 6. Quando Jesus lhes disse, sou eu, recuaram e caíram por terra. Qual é a lógica desses caras caírem por terra? Era uma guerra espiritual. Os demônios simplesmente... Porque Jesus falou, eu sou o que sou. Sou eu. Eles lembraram lá de Êxodo. Falou, vixe. Não adianta a gente lutar contra ele. Ele é o Deus Todo-Poderoso. Ele disse, e esse termo não é simplesmente eu sou ou sou eu. É eu serei. Eu sempre serei. Então o inferno voltou ali para tentar desviar Jesus do trono, desviar Jesus da cruz. E ele falou, sou eu. Aquele que era, aquele que é e aquele que há de vir. Jesus estava respondendo, não era aos soldados. Ele estava respondendo ao mundo espiritual, que estava tentando impedir ele de sair do caminho da sua cruz, de viver os planos de Deus. Mas Jesus falou, eu me rendi. Eu confio no meu Pai, sou eu. E foi esse momento chave na vida de Jesus, que ali tudo foi definido. Suas escolhas bateram um martelo em relação à sua cruz e o seu destino profético. Assim como acontece conosco, nós vivemos momentos preciosos, momentos decisivos nas nossas vidas, chaves, cruciais em nossa caminhada, que a nossa decisão, as nossas escolhas vão definir o nosso futuro, vão definir o nosso caminho. Ou você vai para a cruz, ou larga tudo e vai embora. E esse momento decisivo que chega para todos nós, em vários momentos da nossa caminhada, esse é o momento, sabe de quê? Esse é o momento de matar o ego, de não fazer a nossa vontade, mas fazer a vontade de Deus. Esse não é o momento de lutar, não é o momento de resistir, mas é o momento de se render. Amém. É o momento de se entregar e falar, Jesus, eu confio em Ti. Amém. O que o Senhor está me propondo, o que o Senhor está me mostrando, pode não fazer sentido nenhum, mas eu confio. Eu vou. Eu botei minha galera dentro do carro, partimos para o sertão. Eu me lembro do dia que a gente saiu com a família toda em direção a Patos. A gente sempre ora antes de sair. E a gente passando ali pelo Almedão, eu orando com os olhos cheios de lágrimas. Cara, é uma responsabilidade gigantesca. A gente confia, mas a gente sua sangue também. E a gente ia orando, cara, e eu via minhas filhas com o coração apertado. Aquela interrogação na cabeça, o que vai ser? E hoje, anos depois, a gente olha para trás, está uma igreja linda lá que o Senhor plantou. E hoje estamos aqui com vocês. Não é momento de resistir, é momento de se render ao Pai. E essa noite o Espírito Santo já está falando ao teu coração. Se renda. Para de continuar lutando contra Deus. É uma luta perdida. Apenas se renda. Te entendo, meu irmão, te entendo, minha irmã. Você está planejando tanta coisa, eu também planejo. Você está querendo tanta coisa, eu também quero. Mas se não representar o caminho para a cruz, a gente vai jogar fora. A gente vai precisar botar de lado. A gente vai precisar matar o ego nessa noite. As dores, as perdas gritam dentro do nosso peito, não vá para a cruz. Mas quem irá prevalecer é o Espírito. Renda-se a Ele. Renda-se a Ele. O inimigo vai tentar de todo jeito te convencer a não cumprir, a fazer aquilo que você foi chamado a fazer por Deus. Mate o ego, mate a carne nessa noite, em nome de Jesus. 1 Coríntios capítulo 1, versículo 18, diz assim: certamente, a palavra da cruz, ou a mensagem da cruz, é loucura para os que perdem, para os que se perdem. Mas para nós, que somos salvos, ela é poder de Deus. Pois está escrito, destruirei a sabedoria dos sábios, aniquilarei a inteligência dos inteligentes. Onde está o sábio? Onde está o escriba? Onde está o questionador desse mundo? Não é fato que Deus tornou louca a sabedoria deste mundo, visto que na sabedoria de Deus o mundo não o conheceu por sua própria sabedoria. Deus achou por bem salvar os que creem por meio da loucura da pregação.
Porque os judeus pedem sinais, os gregos buscam sabedoria, mas nós, Bola de Neve e João Pessoa, pregamos o Cristo crucificado. Escândalo para os judeus, loucura para os gentios, mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, como nós, Igreja Bola de Neve e João Pessoa, Cristo é o poder de Deus e a sabedoria de Deus. Porque a loucura de Deus é mais sábia que a sabedoria humana, e a fraqueza de Deus é mais forte do que a força humana. Glorifica o Senhor. Ore, pastore, canta labaçá, canta labaçar. Oh, Deus poderoso, Deus poderoso, Deus poderoso. Oh! A mensagem da cruz é loucura para o mundo. Os caras acham que a gente é doido. E nós somos. Somos, cara. A gente anda na contramão desse mundo. A gente prefere seguir o caminho da cruz. E a gente se diverte pra caramba fazendo isso. Que parece loucura para o mundo, para nós, Igreja Bola de Neve e João Pessoa, é salvação. Para nós é alegria. A gente não precisa mais de álcool, não precisa de outras drogas, não precisa de nada, cara. A gente é entorpecido, cheio, embriagado do Espírito Santo de Deus. Marcos 8:31 diz assim: então Jesus começou a ensinar-lhes que era necessário que o Filho do Homem sofresse muitas coisas, fosse rejeitado pelos anciãos, pelos principais sacerdotes e pelos escribas, fosse morto e que depois de 3 dias ressuscitasse. E isto ele expunha claramente. Então Pedro, chamando-o à parte, começou a repreendê-lo. Mas Jesus, voltando e vendo os seus discípulos, repreendeu Pedro e disse: saia da minha frente, Satanás, porque você não leva em consideração as coisas de Deus, e sim a dos homens. Olha que delicadeza de Jesus. Que amor e fofura de Jesus com Pedro. Pedro falando: Jesus, não vai para a cruz, cara. Sai do caminho da cruz. Não vive os planos de Deus. Jesus olha para ele e fala: sai, Satanás. Sai, chifrudo. Está viajando. Você está olhando como os homens olham. Você precisa enxergar como Deus enxerga. Por isso que a gente não entende o que a gente está vivendo. Passa a enxergar com os olhos de Deus. Passa a enxergar com os propósitos de Deus, através da palavra de Deus. Pedro tentou impedir, e Jesus chama ele de Satanás. Quantas vezes nós não enfrentamos isso? As pessoas que não sabem o que Deus está te falando, que Deus tem te mostrado, tentam impedir você de ir para a cruz. Até irmãos da igreja. Gente que não sabe o que você tem vivido, o que você tem sentido e passado. Pedro e todos aqueles que seguiam a Jesus queriam impedir ele de ir para a cruz, pois não estavam entendendo nada. Eles queriam um final feliz para Jesus. Tipo Hollywood, Netflix. Eles queriam um final feliz assim. E Jesus voltando, tipo um super-herói da Marvel. Venceu todos, grandão, musculoso. Como os filmes que nós acostumamos a assistir. Imagina. Os caras estão levando Jesus preso, os soldados, para ser crucificado. E ali é uma revolta, vem Pedro, vem João, os caras saem na mão, quebram o soldado, Jesus foge. E aí os caras conseguem pegar Caifás, pegar os soldados e aí crucifica eles lá. Pilatos, bota os caras na cruz e crucifica no lugar de Jesus. Tomam o reinado, tomam o poder em Israel e coloca Jesus como o rei de Israel, como os judeus esperavam. Olha que irado. Olha que massa, que final feliz. É assim que a Netflix faria, é assim que Hollywood faria. Mas não era isso que Deus tinha. Esses são os heróis que o mundo espera. Jesus seria o herói mais reconhecido da história. Não teria esse negócio de que a galera ia ficar duvidando de Jesus. A galera, não, mas esse Jesus não sei o quê. Se ele tivesse vencido no final dessa maneira, vencido conforme os olhos humanos, como um filme de Hollywood, da Netflix, da Marvel, tomou lá o poder. Jesus, rei de Israel, rei dos judeus. Se Jesus seria o herói mais conhecido da história, por todos até hoje, pois teria conseguido fugir da cruz. Olha que massa. Jesus conseguiu fugir da cruz. Igreja Bola de Neve João Pessoa. Sabe qual é o problema aqui? É que muitos de nós estamos tentando fugir da nossa cruz.
e viver a nossa história como um herói de Hollywood que foge da cruz. Nós não estamos em busca dos heróis de Hollywood. Nós estamos em busca dos heróis da fé. E o nosso principal e maior de todos é Jesus. E ele não fugiu da cruz. Mateus 27:39 diz: os que iam passando blasfemavam contra ele, balançando a cabeça e dizendo: ei, você que destrói o santuário e em 3 dias o reedifica, salve a si mesmo. Se você é o Filho de Deus, desça da cruz. De igual modo, os principais sacerdotes com os escribas e anciãos zombavam, diziam: salvou os outros e a si mesmo não pode salvar? É o Rei de Israel, que ele desça da cruz e então creremos nele. Confiou em Deus, pois que Deus venha livrá-lo agora, se de fato lhe quer bem, porque ele disse: sou filho de Deus. Olha que doideira. Os caras zombando de Jesus, os soldados, as pessoas que passavam, os sacerdotes: você não é o filho de Deus? Desce da cruz. E a última tentação que Jesus enfrentou antes de viver o caminho da sua cruz foi a tentação de descer daquela cruz. Ele poderia fazer isso facilmente. Ele falou lá no jardim do Getsemane: falou, meu irmão, com um estalo aqui, com assobio, vinha um bocado de anjo aqui, me tirava, eu saía, dava um cascudo em cada um e acabava tudo. Vinham legiões de anjos aqui. E os sacerdotes ainda desafiavam: se você descer daí, a gente vai confiar em ti. Se você descer daí, se salvar, como você disse que pode, a gente vai crer em ti. E quantos de nós não estamos fazendo isso com Jesus? Jesus, mas se você fizer isso, se você descer da cruz, eu começo a caminhar contigo. Eu começo a confiar em ti. Eu começo a acreditar nesse livro. Só desce da cruz, Jesus. Infelizmente, hoje em dia, muitos homens de Deus têm descido da cruz para não perder seguidores, para não perder ovelhas, para não perder recursos. Mas o que Jesus veio nos ensinar é que o poder da cruz não está em tentarmos demonstrar poder aos homens. A gente não tem que estar demonstrando que somos mais santos ou cheios do Espírito Santo que os outros, ou que temos mais dons especiais e poderosos que os outros. Mas o poder que Jesus veio nos ensinar foi o de carregarmos a nossa cruz. E isso aponta para o servir. Não é o quanto eu tenho de poder para resistir, mas o quanto eu me rendo diante de Deus, do Deus Todo-Poderoso. Em Lucas 22, Jesus estava aos pés dos discípulos e ensinava que o maior é o que serve. Lucas 22 relata sobre isso. Jesus ensinando aos discípulos que maior é o que serve, diferente dos heróis de Hollywood. No comunismo, socialismo, o poder se demonstra e se consegue na força. Um expoente, o pai dessa ideologia, e um dos principais espelhos para muitos líderes políticos brasileiros, foi Mao Tse Tung, que numa reunião do Partido Comunista Chinês em 1927, ele falou: o poder político cresce no cano de uma arma. E até hoje eles usam dessa estratégia. E a cruz nos diz: sirva. Amém. Sirva. Ame. Se rende. Se entregue. Essa tentação de descer da cruz é a tentação que todos nós sofremos diariamente. Vai lá e se vinga de quem te fez mal. É o descer da cruz. Trata mal da mesma maneira que te trataram mal. Minta da mesma maneira que mentiram contra você. Difame da mesma maneira que inventaram histórias contra você. Isso é descer da cruz pra gente hoje. Use a espada como Pedro fez. Use a força, demonstre poder. Foi traído? Traia também. Isso é que o inferno coloca na tua mente. Fica lançando as setas para você descer da cruz. Mas a cultura da cruz ensina o caminho contrário. A cultura da cruz ensina dê a outra face. Perdoe. Aceite a vergonha. A cultura da cruz é negar o desejo de vingança. É dar ao outro a face que te feriu. É amar o inimigo. Essa é a cultura da cruz. O problema é que muitos estão largando a sua cruz
A cruz que traz a justiça divina para efetuar sua própria justiça humana, a justiça do homem. E acabam quebrando a cara, largando a cruz de lado. Não queira efetuar a justiça humana. Não queira adivinhar o que está passando na cabeça do outro. Procure ouvir os dois lados. Procure ouvir as pessoas. E não fique alimentando mentiras e fofocas. Se vierem falar alguma coisa de fulano, pega esse que está falando e bota de frente com fulano. Vamos resolver agora. Gálatas 2,19 diz: porque eu, mediante a própria lei, morri para a lei, a fim de viver para Deus. Estou crucificado com Cristo. Logo, já não sou eu quem vive, mas é Cristo quem vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Carregar a nossa cruz é ser odiado pelo mundo. É ser forte e corajoso para enfrentar a vergonha como Cristo enfrentou. Carregar a nossa cruz até trocá-la por uma coroa de vida. Rude cruz se erigiu. Brunão conhece. Dela o dia fugiu, como emblema da vergonha e dor. Mas contemplo essa cruz, porque nela Jesus deu a vida por mim, pecador. Se eu amo a mensagem da cruz, até morrer eu vou proclamar. Levarei eu também a minha cruz, até por uma coroa trocar. Harpa cristã, a mensagem da cruz. A cruz é o poder de Deus sendo estabelecido. Precisamos viver a cultura da cruz, igreja. E esse poder, o poder de tomar a cruz, se manifesta quando negamos a nós mesmos. Quando abrimos mãos das nossas vontades. Quando escolhemos não nos justificarmos. Quando nos atacam com mentiras. É o poder de abrir mão do ódio. O poder de perdoar. O poder de lavar os pés daqueles que nos traíram. É lavar os pés daqueles que nos abandonaram. É o poder de servir ao Senhor, mas também servir aqueles que não são merecedores, como Jesus fez naquela cruz por mim e por você. A lógica do mundo coloca o poder acima dos princípios. A lógica da cruz coloca os princípios acima do poder. O que o mundo ensina através daquele que tem comandado o mundo, Satanás, é que devemos ter medo de ser perseguidos, devemos ter medo da vergonha, devemos ter medo do martírio, devemos ter medo de morrer, medo de ser menor, medo de servir. É isso que o mundo nos ensina. Mas a cruz, que representa o verdadeiro amor, lança fora todo medo. 1 João 4,18 fala isso. Os soldados, queridos, que prenderam Jesus na cruz, antes de prender ele na cruz, vendaram os olhos de Jesus e batiam nele. Falava: adivinha quem está te batendo. Lucas 22:64 fala sobre isso. Os soldados vendaram os olhos de Jesus para poder bater nele, com vergonha de olhar nos olhos de Jesus. Sabe por quê? A cruz deixa a injustiça com vergonha de olhar nos olhos. Já viu gente que não consegue olhar no olho do outro? A injustiça deixa a gente com vergonha, a cruz deixa a injustiça com vergonha de olhar nos olhos. A cruz deixa a injustiça com vergonha de apertar sua mão. Já viu aqueles que apertam? Nossa, que agonia, velho, na ponta do dedo assim. Mulher ainda aperta, mas homem não gosta disso, velho. Não faz isso, né, Tainá? Hein, Rabi? Não faz isso. É estranho, cara. Aperta, velho, ou então não aperta. Porque a injustiça deixa a pessoa com vergonha de olhar nos olhos, de apertar a mão, de levantar a cabeça. Jesus envergonhou Satanás na cruz. Jesus envergonhou a vergonha. Todo o evangelho gira em torno da cruz. Ela é como uma bomba no inferno. Napoleão Bonaparte disse uma vez o seguinte: com todos os meus exércitos, generais, por um quarto de século não consegui subjugar nenhum único continente. Mas esse Jesus, sem a força das armas, vence povos e culturas por 2000 anos. É o poder da cruz. É a cultura da cruz. Se você entender isso, é a cultura de poder de quem tem mais, de quem resiste mais, de quem briga mais. É o poder daquele que se rende à cruz.
daquele que se prostra a Jesus, daquele que se entrega aos planos do Senhor. É o poder da cruz. Forte são os que perdem para depois vencer. Esse é o poder da cruz. Esse é o poder da cruz. Mateus 16, 25 diz: então Jesus disse aos seus discípulos: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me, pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. Quem perder a sua vida por minha causa, esse a achará. De que adiantará uma pessoa ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? O que dará uma pessoa em troca da sua alma? Porque o Filho do Homem há de vir na glória do Pai com os seus anjos, e então retribuirá a cada um conforme as suas obras. Esse é o poder da cruz. Os fortes de verdade, os heróis de verdade que Jesus espera, são os que perdem agora para vencer depois. Morra para o mundo, carregue a sua cruz, ganhe a vida eterna. Amém. Não espere pelo que o mundo pode te oferecer, mas pelo que a cruz pode te garantir. A cultura da cruz não é o que ganhamos com isso, mas o que sacrificamos por isso. A cultura da cruz não é o que você tem, mas é o que você abriu mão. Os heróis do mundo celebram, que o mundo celebra, são aqueles que são fortes, bonitões, que têm poder de matar, que são conquistadores de tudo. Heróis do mundo são aqueles que salvam a si mesmos. Essa é a cultura do mundo. A cultura da cruz, o herói é o Filho de Deus entregue como sacrifício. Fraco, humilhado, pendurado numa cruz, que morre pelos outros, salvando aqueles que o desprezam. E não é que nosso herói não tinha poder para sair daquela cruz, mas é que a vergonha que ele passou por mim e por você, hoje se transformou numa glória que triunfa, a glória que glorifica o nome do Pai. Os heróis salvam a si mesmo no mundo. O nosso herói salvou a todos nós. Tornou a fraqueza em força, o escárnio em louvor, o choro em alegria. O herói, bola de neve de uma pessoa, é aquele que toma a sua cruz. O homem que é herói é aquele que é fiel à sua esposa. É aquele que luta para sustentar sua casa, que não precisa de outras mulheres, que é fiel à sua esposa. A mulher que é heroína é aquela que mesmo o marido dando trabalho, como a pastora fez comigo, orou, continuou orando, jejuando, pagando o preço até que o marido fosse transformado e a família restaurada. Essa é uma heroína. É você, jovem, suportando a zombação de manter a sua santidade até o seu casamento. Você é um herói. Mesmo sendo zombado, fala: eu não vou me prostituir. É você, jovem, que suporta essa zombação. É negar um copo de bebida, o uso de uma droga, não aceitar suborno, ser honesto. Esses são os verdadeiros heróis, os que carregam a cruz. Romanos 8,36 diz: como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte todos os dias. Fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Nós não somos desse mundo, igreja. Por que você está se preocupando com o que pensam sobre você desse mundo? Não há atalhos. Nosso caminho é o caminho da cruz. Lá por volta de 1500, Martinho Lutero começou a ler lá na Alemanha a Bíblia, começou a traduzir, começou a ler, e ele se instigou com uma parada, que Jerônimo, um sacerdote da igreja romana, tinha traduzido arrependimento por fazer penitência. E aí Erasmo de Roterdã veio e traduziu para o latim arrependimento como arrependimento. Porque arrependimento, o significado de arrependimento na sua origem da palavra é mudança de rota. Arrependimento é você estar indo para um lado e falar: cara, esse caminho está desagradando a Deus, esse caminho está fazendo mal a mim, esse caminho está destruindo a minha família. Eu vou mudar de caminho, eu vou mudar de direção. Eu vou seguir o caminho da cruz. Isso é arrependimento, mudança de rota. E aí Martinho Lutero despertou para isso e falou: véi, começou as 75 teses, botou lá, destruiu com tudo. Ele enfrentou simplesmente o poderio redundante, o poderio mais poderoso daquele tempo, a igreja romana.
Os caras queriam matá-lo, ele foi excomungado, mas ele escolheu seguir o caminho da cruz. Os cristãos naquele tempo morriam no Coliseu, lá antigamente, sem abrir mão da sua cruz, no tempo do Império Romano. Morriam, eles eram devorados por leões. E os relatos dizem que eles morriam devorados por leões adorando a Deus. Eles não largavam a cruz, eles não negavam a Jesus. A cultura da cruz faz com que você sacrifique no altar do agora a sua vontade carnal e humana para colher no futuro da eternidade a coroa da vida. Filipenses 2,8 diz: e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte de cruz. Esse foi Jesus. Moisés passou 40 anos no Egito, aprendendo a ser alguém. Eu vi um homem de Deus falando sobre isso, é muito interessante. Ele diz que Moisés passou 40 anos no Egito, que ele foi criado pela família de Faraó, pela filha de Faraó, como alguém da família de Faraó. Ele passou os seus primeiros 40 anos aprendendo no Egito que ele era alguém. Depois ele passou 40 anos no deserto aprendendo que na verdade ele não era ninguém. E depois ele passou mais 40 anos no deserto aprendendo que Deus pode fazer com ninguém. Ele tomou a sua cruz. Ele tomou a sua cruz, ele confiou no que Deus estava fazendo. Salmo 37:1 diz: mas os mansos herdarão a terra e terão alegria de abundância e paz. Mateus 5:5 diz: bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. O manso no original aqui é aquele que sabe dominar-se a si mesmo. É aquele que sabe que tem poder, que serve a um Deus todo-poderoso, mas que não fica demonstrando esse poder. É como um lutador de jiu-jitsu, de MMA, que é provocado na rua, mas não sai na mão com a galera, porque ele sabe que pode destruir aquele cara. Esses são os mansos. A revolução da cruz é a revolução dos improváveis. É a revolução daqueles que se dobram, se entregam e falam: Jesus, eu não sei nem o que fazer, eu não sei nem como agir, mas eu confio no Senhor, eu me rendo ao Senhor. Não resista, se renda, se entregue. E para finalizar, o louvor pode se colocar aqui, Filipenses 2, abre tua Bíblia rapidinho, Filipenses 2. Filipenses 2, versículo 5 diz assim: tenham entre vocês o mesmo modo de pensar de Cristo Jesus, que mesmo existindo na forma de Deus, não se considerou a ser igual a Deus, algo que deveria ser retido a qualquer custo. Pelo contrário, ele se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se semelhante aos seres humanos, e reconhecido em figura humana, ele se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e a morte de cruz. Por isso também Deus o exaltou sobremaneira, e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo, Ele é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Dá uma salva de palmas a Jesus. Glória a Deus.